Diga isso a ele. É digno de louvor. Senhor, aleluia. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Nós não estamos sozinhos na batalha. Aleluia. Glória a Deus. O nome do Senhor Jesus, a tempo e a fora de tempo. Nós temos que glorificar o nome dele. Nós temos que glorificar o nosso Rei. Nós temos que glorificar o nosso Deus, porque ele é maravilhoso. Ele cuida da minha, ele cuida da sua vida. Você crê? Então dê glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti e derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto, mais junto. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre meu coração. Abre o seu coração essa manhã. Adore a Ele, Ele está aqui recebendo o teu louvor. É só Ele que pode transformar o seu futuro num futuro de grandes bênçãos. Meu
Ele está aqui. Se entrega a Ele, não resista à presença dEle. tenha pressa para sair da presença de Deus. Ele está aqui e Ele pode transbordar o teu ser de uma maneira sobrenatural, e a sua vida nunca mais será a mesma.
Aleluia. Quantos estão aqui essa manhã para exaltar o nome de Jesus? Quantos estão aqui para se derramar perante o altar? Então cante comigo esta música que diz que nós estamos aqui sedentos de Deus e que possamos pedir para que o Santo Espírito desça sobre nós nesta manhã. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia! Declare com todo o seu coração: nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua vara contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua vara contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Declare: te damos. Teu é o poder, pra sempre, amém. Aleluia. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder,
tua presença como teu altar. Toma-nos. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, vem te glorificar, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Aleluia, glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Aleluia, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Cante. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Declara ele. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Feche seus olhos um instante, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Estamos aqui nessa manhã para glorificar e exaltar o teu santo nome. Como é bom poder fazer isso. Como é bom poder desfrutar desta liberdade que o Senhor nos dá. E te louvamos por isso. Te agradecemos pelo sangue do Cordeiro, pela tua bênção em nossa vida, Senhor. Para termos esta alegria, para termos este momento precioso junto com os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sente um instantinho, por gentileza. Eu quero, antes de passarmos o vídeo, deixar aqui um abraço para você que está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Queremos conhecer demais você. Então, após o final do culto, vá ao espaço do visitante, é um lugar que nós temos aqui separado para você. E ali a gente vai conhecer um pouquinho dos seus dados, um pouquinho de você, e você vai ganhar um presente nosso. Então, ao final do culto, dê uma passadinha lá no espaço do visitante, tá bom? Agora sim, vamos assistir a nossa agenda e, na sequência, o pastor Josadac Lima vai estar pregando. Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo à Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou a Laís e estou aqui para anunciar a nossa programação. Então fique atento, pois IBPV News está no ar.
Durante a pausa do Projeto Boa Terra presencial, a equipe de professores está disponibilizando vídeos interativos para as nossas crianças. Acompanhe no nosso canal Igreja Batista Pedra Viva no YouTube. Olá, igreja! A palavra nos diz que devemos orar sem cessar e também nos lembra que a oração do justo é poderosa e eficaz. Crendo nessa verdade, gostaria de convidar você para estar conosco em um dos nossos momentos de intercessão, que ocorre todos os domingos às 8h30 e agora também às quartas-feiras a partir das 15 horas, na nossa sala de oração que fica no térreo. Te encontro lá. Em nossa igreja, não recolhemos ofertas durante o culto. Para entregar o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer de duas maneiras. É bem fácil. Chegou o Pix. No aplicativo do seu banco, selecione o Pix, digite a chave BPV, verifique os dados da igreja, coloque o valor e confirme. Mas se ainda assim você deseja usar o envelope, temos gasofiláceos disponíveis no templo. O projeto IBPV Social quer assistir você que precisa de uma terapia psicológica. Durante a pandemia, os atendimentos são feitos online. Entre em contato com a gente através do número 986827802. Um aviso importante. A partir do primeiro domingo de outubro, retornaremos com os 2 cultos aos domingos, porém com um novo horário. Ambos serão realizados pela manhã. O primeiro será das 9 às 10h30 e o segundo das 11 ao 12h30. Fique ligado em nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Agradecemos a todos vocês que estão nos visitando. Esperamos que aqui você encontre o amor de Deus para a sua vida e uma nova família para viver momentos de comunhão e de fé. Ao término do culto, dê uma passadinha no espaço do visitante para receber um brinde da nossa igreja. E a nossa agenda de hoje vai ficando por aqui. Não deixe que nada atrapalhe este momento na presença de Deus. Evite sair do seu lugar ou conversar, pois o culto é um momento de reverência. Verifique se o seu celular está desligado ou no modo silencioso. Tenha um ótimo culto e até a próxima! Bom dia. Vocês estão acordados, né? Esse horário já dá para acordar, não é verdade? Eu estava conversando com o pastor Dimas. Na minha igreja nós temos um culto exatamente esse horário. E é um culto que eu gosto de participar. Você dorme bem e depois do almoço fica tranquilo, não é verdade? Muito bem, eu quero aproveitar o ensejo e agradecer ao pastor Dimas, os pastores da igreja, o Hugo, o pastor Luiz, enfim, todos aqueles que fazem parte da liderança dessa igreja, pelo privilégio de abrir esse espaço para a gente compartilhar a palavra de Deus. E eu estou muito agradecido também por conhecer essa igreja. Pouco tempo que eu conheço, essa segunda vez que eu venho aqui, e estou muito satisfeito mesmo, cada dia conhecendo um pouco, né, daquilo que vocês são e na expectativa daquilo que vocês podem ser. É um privilégio estar conhecendo essa história tão linda e tão relativamente curta, né, de evolução dessa igreja. E eu quero parabenizar você por participar dessa igreja. Amém? Muito bem. Hoje vocês estão aqui no dia exatamente da Ceia do Senhor e tem um texto que é lido e trabalhado em todo o dia da Ceia do Senhor, que é 1 Coríntios capítulo 11. E um determinado momento, ouvindo isso, eu tenho 40 anos de fé, e um determinado momento, mais recentemente, eu estava ouvindo a leitura desse texto, que é 1 Coríntios 11, e aí eu me deparei com o versículo 26,
e me chamou muito a atenção uma frase do versículo 26, e curiosamente eu queria que vocês observassem essa frase. Tem bem no finalzinho do versículo 26. Se vocês observarem, a frase diz assim: até que ele venha. É isso mesmo? É isso mesmo? E eu achei super interessante, eu nunca tinha prestado atenção nessa frase. Até que ele venha. E quando eu parei para observar essa frase de maneira mais atenta, mais atento, eu percebi que a frase está dizendo duas coisas. Primeiro, está falando de um fato, um evento. Venha. Isso está bem claro. Até que ele venha, um fato. No horizonte da história, os cristãos esperam o retorno de Jesus. Quantos podem dizer amém? Muito bem. Só que o texto também fala de um processo, até que. Eu achei isso interessante. E eu me prendi aí. Por quê? Porque se eu olho no horizonte e enxergo, visualizo o evento, eu tenho que levar em consideração o processo até chegar no evento. E aí, eu fiz duas perguntas. E a pergunta primeira foi essa: o que eu devo saber até que ele venha? O que eu preciso saber cognitivamente? O que eu preciso saber em termos de dados informativos? E quando eu estava pensando nessa pergunta, levantou-se uma outra pergunta: o que eu devo fazer até que ele venha? O que eu devo saber é estático, é preciso, é objetivo. Mas o que eu devo fazer é progressivo, é evolutivo. Então eu cheguei nessa conclusão. E eu quero hoje conversar com vocês sobre isso. Até que ele venha, é o nosso tema. Amém? Até que ele venha. E a grande pergunta é o seguinte: o que eu preciso saber? E a segunda pergunta: o que eu preciso fazer? Eu quero gastar rapidamente poucos minutos sobre a primeira pergunta, porque ela é didática, ela é cognitiva, ela é informativa. E lógico, para responder essa pergunta, não tem outro espaço na Bíblia a não ser o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o melhor livro para nós hoje pensar sobre essas duas perguntas. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Vou levar vocês para o Apocalipse. Vamos ter um encontro com a besta. Ai! Você sabe que o Apocalipse tem literalmente duas bestas. Tá? Na minha rua tem mais de duas. Só na minha rua. Ok? Muito bem. Então, eu lembro de eu ter um professor chamado Expedito. E o Expedito faz parte da minha memória. Ele me deu aula há 2 anos. Mas ele era muito dinâmico, raso demais, não ensinava muita coisa, mas ele era muito dinâmico, era conversador, brincalhão, e ele marcou minha vida. E eu lembro que um dia ele estava dando uma aula, escrevendo no quadro, quando eu estudei, era quadro negro. Né? Imagina quanto tempo atrás, 30 e lá vai pedrada. E a Conceição era uma cearense, minha colega de aula na faculdade de teologia, e ela lá no fundo, eu lembro a imagem, ela sentada lá no fundo, encostada na parede, com uma preguiça danada. E eu ali, todo animado, né? Nunca tive preguiça na vida. E de repente a Conceição, ela não falava muito, não era de falar muito, mas de lá ela pergunta para o Expedito: Expedito, professor Expedito, é verdade que o Papa é a besta? Porque naquela época se dizia que o Papa era besta. E eu lembro ele escrevendo, ele não parou de escrever, ele só virou o rosto, olhou para ela por cima do ombro e disse assim: que ele é a besta, eu não sei, mas que ele é meio besta, ele é. Gente, o que a gente aprende de um professor 2 anos, só isso.
ou o cara é muito ruim como professor, ou o aluno era, dá para imaginar, eu acho que é o aluno, ele era, coitado, ele era muito bom. Portanto, como nós devemos entender esse fato do que eu preciso saber? E como a gente pode entender o que precisamos fazer? Vejamos a primeira pergunta. Quando você depara-se com o Apocalipse, e eu espero não te assustar, porque o Apocalipse não é assustador. Essa imagem do Apocalipse, cheio de dramatizações, e aquelas coisas, parece filme de Spielberg, de terror, não sei se o Spielberg tem filme de terror, mas a grande verdade é que o Apocalipse não tem nada disso. O Apocalipse é um livro singelo. Lógico, as figuras que ele usa na época parecem terríveis, mas se você parar, olhar o significado do que ele está falando, a coisa fica singela, fica doce, fica poética. Aliás, o Apocalipse é um livro extremamente belo, bom demais para ler. Porque ele foi escrito para pessoas bem simples, da periferia, da existência humana no Império Romano, pessoas que estavam espalhadas nas cidades pequenas, cidades humildes. Lógico que tinha uma cidade como Pérgamo, que era uma cidade mais elitizada, mas de modo geral a cidade era pequena. Éfeso também era uma cidade mais elitizada, tinha uma universidade, a escola de Tirano, mas de modo geral eram pessoas simples, da roça, do campo, e eles entenderam a mensagem, porque usava de linguagem que eles entendiam. Por exemplo, quando ele fala dos cavalos, né, a história dos 4 cavaleiros, e o que está ali explícito? É que na época o cavalo era o mais rápido transporte, o animal usado na guerra. Se você queria que uma mensagem chegasse rápido, você usava o cavalo. Então ele está usando o cavalo só para dizer que é urgente a mensagem. Aí você diz, não, mas tem as cores. Bem, cada cor representa uma demanda. Então, pronto, resolvido o problema dos cavalos. Entendeu? E aí, daí por diante, quando você vê a figura do dragão, por exemplo, quando você vê no Apocalipse a ideia do relâmpago, do trovão, da saraiva, tudo aquilo era uma imagem que no consciente coletivo de toda a sociedade na época, eram os deuses se movendo. Eles entendiam assim, que o trovão era os deuses, o relâmpago. Então, João vai usar daquela metáfora que para eles era o sobrenatural para comunicar exatamente a intervenção de Deus naquele momento histórico na vida dele. Viu como é fácil entender? Pronto, já expliquei o Apocalipse inteiro para vocês. Ok. O que eu preciso saber? Qual é a grande sacada do Apocalipse? Número 1, que você precisa saber, assim como os leitores originais ficaram sabendo, é que Deus está no trono e controla os eventos da história. Se você me perguntar, para que o Apocalipse foi escrito? Para isso. Do capítulo 1 até o 22, é para dizer para aqueles irmãos que estavam debaixo da chibata ditatorial do imperador Domiciano, no ano 85, 90, 95, era isso que eles tinham que entender, que apesar das circunstâncias, Deus está no trono e controla os eventos da história. Nem tudo está perdido. A mensagem é essa. Só para você ter uma ideia, no Apocalipse aparece 47 vezes a palavra trono. Só no capítulo 4, que tem 11 versículos, aparece 11 vezes a palavra trono. Então, o que o Apocalipse quer dizer com 47 vezes a palavra trono sendo citada? É para dizer que tem alguém no trono e que controla a história. Pronto. É isso. Essa é a grande mensagem. O que mais? O que você precisa saber até que ele venha? Até que o Apocalipse finalize, conclua. É que é o seguinte, o livro do Apocalipse ele tem uma sacada interessante. Ele é um livro que descreve o processo histórico da transformação e da restauração da criação de Deus. Então o Apocalipse ele não é um livro do futuro.
Ele é um livro do passado, do presente e do futuro. Ele vai falar desse processo histórico de transformação das coisas. Eu não sei em que ponto nós estamos, mas que Deus está trabalhando, está. Você nem imagina, Deus está trabalhando. Cai um governo, cai um sistema ali, e a coisa está funcionando devagar. Não tem, para que ter pressa, né, gente? Para que ter pressa? Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. É igual aquele teu cunhado. A impressão é que ele não muda, né? Não muda, o bicho é ruim. Mas está mudando, vai devagar. Você também não tem mudado muito ultimamente, né? Parece que continua o mesmo, nessa alteração. Assim são as coisas, mas Deus está trabalhando. Eu sei que você tem pressa com teu cunhado. Bicho, o sujeito melhora. Quantos podem dizer amém? Ó, tem bastante gente com cunhado aí. Para isso, o Apocalipse vai usar de um expediente muito interessante, que ele vai usar 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Aqueles 3 vezes 7 são processos que a história humana vai passando e passando e passando, e aí vai caminhando cada vez melhor, melhorando. Não pense você que o mundo está de mal a pior. Pode ser teu mundo que esteja de mal a pior. O teu mundo, o mundo de Deus, não. O mundo de Deus está num processo de restauração e vamos ter um final feliz. Você entendeu? Ah, meu mundo está mal, mas é o teu. Não confunda o teu mundo com o mundo de Deus. Ok? Ah, minhas finanças estão... é o teu mundo. Ah, minha vida também... é o teu mundo. O mundo de Deus está em processo de construção. Nós estamos caminhando para um novo céu e uma nova terra. Essa é a segunda coisa que você tem que aprender. Uma terceira coisa que você precisa saber do Apocalipse é que haverá no futuro um estado perfeito para aqueles que seguem ao Senhor. Gente, é lindo. Eu não me canso de ler Apocalipse capítulo 21 e versículo 1. É lindo. E vi um novo céu e uma nova terra. Você entendeu? João olha lá na frente, lá depois do rio, depois da cortina. Você entendeu? Ele olha e enxerga um novo céu e uma nova terra. Não é fantástico isso? Eu amo o livro do Apocalipse, porque ele me faz lembrar nitidamente aqueles filmes onde o herói vence. Todo filme, de modo geral, o mocinho vence, né? Eu já sei, aquele filme começa o bandido violento, fazendo isso, fazendo aquilo, e o mocinho levando paulada para todo lado. Eu só fico esperando. Vou até no banheiro, volto, vou na cozinha, pego um suquinho, sei lá, pego um cafezinho. Eu só estou esperando o final para o mocinho, o filme terminar e o mocinho sair vencedor. Assim é a história do reino de Deus. Você tem que saber disso. Você tem que saber disso. O sistema humano não vai prevalecer. Nunca prevaleceu. Os impérios, desde os mais antigos, os mais conhecidos, mas pelo menos está na Bíblia, é o Império Romano. Depois veio o Império Medos-Persas, depois veio o Império Grego, depois veio o Romano. Todos eles caíram por terra, foram absolutamente desfeitos na história, viraram pó. Assim será todo e qualquer sistema humano. Não vai prevalecer. A solução do mundo não está no capitalismo, não está no socialismo, não está em nenhum sistema. Haverá um estado perfeito para o povo de Deus. E nós queremos isso, e aqueles que crêem, digam amém. Então, essas 3 coisas básicas que você precisa saber. Deus está no trono, Ele está mudando as coisas, e haverá um estado perfeito para todos. Eu acredito no céu.
Eu sei que você diz, não sei não. Eu acredito. Eu acredito, sabe por quê? Porque a Bíblia diz. Eu acredito, sabe por quê? Porque Jesus diz. Eu acredito, sabe por quê? Porque o mundo está num processo de transformação. E nós chegaremos lá. Amém? Isso é o que a gente precisa saber. Ok? E o que a gente precisa fazer? Agora a coisa pegou. E olhando para o Apocalipse, e aí eu vou pedir uma ajuda de vocês, que eu vou falar sobre apenas 4 coisas que você precisa fazer até que ele venha. E aí, eu curiosamente vou pedir, eu sei que nem todos vocês trouxeram Bíblia, vocês têm o seu celular, para facilitar a vida de vocês, lógico, carregar uma Bíblia na mão não está fácil, é muito pesada, e a gente não está comendo tão bem assim para ficar desgastando, né, nossas energias carregando Bíblia na mão. Por que não carrega no celular? E aí vem tantas outras coisas junto, né? Quantos podem dizer amém? Eu não sei se você está com a sua Bíblia física na mão, porque na Bíblia do celular não dá para perceber isso. E chegando em casa você veja isso com mais clareza. Quando você abre o capítulo 4, e você chega ali, por exemplo, no versículo 8, você vai perceber que tem uma parte do versículo, bem no finalzinho, que está centralizada. Você está bem centralizada, parte do versículo. E alguns de vocês estão abrindo ainda, e vai para o versículo 11, no mesmo capítulo 4, que você vai ver novamente o versículo inteiro centralizado. Pode ver que a maneira como ele está disposto é diferente. E se você ir para o capítulo 5, e se você puder me acompanhar nessa verificação, no versículo 9, você vai perceber que o texto do versículo 9 também está centralizado. Ele não está escrito igual o outro, padrão. Ele está um pouco diferente. Se você olhar no versículo 11, aliás, no versículo 12, você vai perceber que está centralizado também. E aí, olha quantos, no versículo 13, bem no final. E assim, gente, eu não vou, se você correr lá para o versículo 10 do capítulo 7, e se eu mostrar o Apocalipse inteiro, você vai ver isso. Aí você deve dizer, tá, não entendi. Olhe para cá. O Apocalipse, quase 15% do texto do Apocalipse é dessa forma. Ele está dessa. E o que é isso? São canções. Estas partes que está centralizado era música de adoração a Deus cantado naquelas comunidades da época. Então, dá para perceber que cerca de 20% até mais do livro do Apocalipse fala de adoração. Mas não é essa adoração verbal, cantando música da Ana Paula Valadão. Você entendeu? Qualquer um que seja. Não está falando disso. A adoração no Apocalipse é do ser. É eu inteiro. A minha vida ser uma adoração. Eu não vou ler o texto objetivamente, mas todos eles têm essa conotação. A pergunta é o seguinte: aqueles leitores originais lá, quando receberam o Apocalipse, o que eles tinham consciência? E hoje, o que você precisa, assim como eles, fazer até que ele venha? Viver uma vida de adoração no que você é e no que você tem. Seria você perguntar mais ou menos assim: o que da minha vida glorificou a Deus nessa semana? Qual foi a parte dos negócios que eu fiz que foi uma glorificação ao Senhor? As minhas palavras que eu dirigi às pessoas foi palavras de exaltação a Deus, não verbal. Não estou falando disso. Não estou falando de você vir na igreja, ficar 1h30 aqui e cantar, pronto, adorei o Senhor. Isso qualquer corintiano faz. Você entendeu? Qualquer pessoa. Não é disso que o Apocalipse está falando. Ele está falando de uma adoração integral.
onde o que você é e o que você tem glorifica ao Senhor. Veio à minha mente agora uma frase célebre do grande reformador Lutero. Lutero diz assim: se os meus bens não estão disponíveis para Deus, são bens roubados. Olha que frase forte. Mas o que Lutero estava dizendo? Os meus bens têm que glorificar a Deus. Ou seja, a sua inteligência, a sua capacidade de articular as coisas, de fazer gestão, glorifica a Deus. A sua beleza glorifica a Deus. Eu sei que alguns aqui não vai glorificar a Deus nesse ponto da beleza, né? Meu Deus do céu, dá dó. Mas que esse negócio, não pergunte, eu sempre digo, não pergunte para sua mãe sobre se você é bonito ou não, porque, meu Deus, a mãe acha que todos os filhos são bonitos, inteligentes. A minha mãe só acerta isso em relação a mim, mas em relação aos outros irmãos, não. Mas é isso, tem gente inteligente, tem gente bonita, tem gente bem-humorada, você tem que ser uma dessas coisas. A grande verdade que eu pergunto é o seguinte: isso que você tem glorificado a Deus? Isso é muito sério. Eu tinha uma pessoa no meu grupo de discipulado chamado Karen. Das poucas pessoas que eu convivi na minha vida, olha que eu já convivi, já vivi 58 anos. Mas eu vou, assim, pensar, depois da adolescência, que eu comecei a fazer esse julgamento com mais a pureza, vai. Eu convivi com essa pessoa durante anos, ela era do meu grupo de discipulado. Eu achei que era uma das poucas pessoas inteligentes que eu já convivi. Eu jogava e esperava como é que ela elaborava na mente dela as coisas. Gente, ela tinha uma capacidade de conduzir os raciocínios impressionante. Eu gostava de conversar com essa pessoa. Eu gostava de jogar pergunta torta para ela e a maneira como ela se saía. É uma capacidade incrível. Eu sempre dizia: Karen, um dia você vai usar isso para glorificar o nome do Senhor. Ela era uma alta executiva de uma grande empresa lá em Curitiba. Então, essa é a questão. O que você tem que fazer até que ele venha? Adorar a Deus com o que você é e com o que você tem. Isso é o que você tem que fazer até que ele venha. A segunda coisa que você tem que fazer até que ele venha, eu quero tomar emprestado o capítulo 8, e aí eu peço para você ir para o capítulo 8 do livro do Apocalipse. É um texto um tanto quanto enigmático, todavia vai te ajudar a entender um princípio que você tem que praticar até que ele venha. E permitam-me ler, porque se eu só jogar o conceito, o princípio, você não vai captar o sentido. O texto começa assim, e eu vou começar aqui, por gentileza, do versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé, junto ao altar. Preste atenção nessa palavra altar. Com um incensário de ouro. Ora, se ele está diante do altar, relacionado ao altar está o incensário, uma vasilha. Imagina uma vasilha. E lhe foi dado muito incenso. Lógico, altar, incensário e incenso. Incenso é o combustível que coloca no incensário. Viu? Como eu pego as coisas rápido. E então você tem um quadro estabelecido, quadro estético, que é o altar, o incensário e o incenso. Mas não é disso que eu quero falar. Eu só coloco isso como pano de fundo. É o incenso para oferecer com... Agora, isso é diferente. O que vem agora não tem nada a ver com a estrutura. Você tem a estrutura, o altar, o incensário e o incenso, que faz parte da família ali, da liturgia. Agora vem um componente diferente. As orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha aí, a palavra trono que eu falei agora há pouco. Agora preste atenção no versículo 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, preste atenção, a fumaça do incenso. Não é um incenso,
É a fumaça do incenso, que o incenso queima e vira fumaça. Você entendeu? Agora não é o incenso que sobe, é a fumaça do incenso. Subiu a fumaça do incenso com as orações. Agora é as orações mesmo. É as orações que está subindo, não é fumaça. É fumaça, mas junta as orações dos santos. Agora, preste atenção o que diz o versículo 5. Então, o anjo pegou o incensário, pode ver que não pegou o incenso mais, pegou só o incensário, que é a vasilha, e encheu do fogo do altar e atirou à terra. Olha que anjo doido, né? Meu Deus do céu, eu, hein? E ele pega, dá para imaginar, vamos imaginar que ele abriu uma janelinha, não sei se tem janelinha, né? Eu estou imaginando a janelinha, e ele então jogou o que tinha dentro do incensário sobre a terra. E aí, olha o que diz o texto. Presta atenção que agora é que o fogo vai pegar. E houve, primeiro, trovões, depois, vozes, terceiro, relâmpago e quarto, terremoto. Permita abrir um parêntese. Toda vez que você está lendo o livro do Apocalipse, aparece esse quarteto, ou seja, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, a imagem que o autor está falando, Deus está usando o autor para escrever, é para ele comunicar, através disso, que Deus está intervindo numa situação específica. Amém? Ótimo. Agora voltemos. Fecha parêntese. O que está rolando? Está rolando mais ou menos assim. Eu vou simplificar a coisa para você. Você tem todo o aparato do altar, do incenso, do incensário e do incenso, mas o que efetivamente nos interessa é as orações. Aí começa aquela mexida ali, aí o incenso vira fumaça, a fumaça está subindo para Deus e junto vai as orações. Então a fumaça é só o contexto, né? É só o teatro. É só o teatro. Mas o que vale mesmo, que tem conteúdo, é essas orações. Ela sobe para Deus. Aí o anjo pega a resposta, que está agora dentro do incensário, e derrama. E quando chega aqui na terra, é a intervenção de Deus sobre aquilo que você orou, sobre aquilo que a igreja orou. Quantos podem dizer amém? Aí você diz assim, tá, e o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver, ô seu corintiano? É o seguinte, você ore a Deus para você ter resposta. Então, o que você tem que fazer até que ele venha? Orar ao Senhor para ele intervir na sua vida. Não fica, pastor, ora por mim. Ora você, bicho. Você entendeu? Cuida. Se discipline na sua vida de oração. Tudo bem pouquinho, mas ore. Porque se a tua oração não for, nada desce. Deus precisa intervir na tua vida. Você entendeu? Minha esposa me ajuda muito nisso. Lógico, ela ora bem mais do que eu. Pelo menos uma coisa ela tem que me ganhar, né? Você entendeu? E nós temos muitas respostas. Muitas respostas. Ela me alerta, diz, isso é a resposta de Deus. É trovão, é relâmpago, é vozes, é Deus intervindo. O que você tem que fazer até que ele venha? Orar ao Senhor. Parece que a Viviane tem um ministério aqui de oração e tem muitas ações. Eu vi ontem lá o quadro. Se envolva com isso. Ora, rapaz. Ora, hein? Deus não está agindo, o negócio está... Satanás está solto. Lógico, vai estar solto mesmo. Vai te pegar a qualquer hora. Se você ora ao Senhor, peça intervenção. Você entendeu? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então não fica só no amém, não. Tem que orar. Tem que orar. Ore. E a Bíblia diz assim, orar sem cessar. Meu Deus do céu, tem que vir na igreja toda hora. Não tem nada a ver. Aí eu tenho que ficar de joelho o dia todo, aí eu não vou trabalhar. Não tem nada a ver. Você ora no trânsito, ora comendo aquela feijoada, ora assistindo aquela goleada do São Paulo no esporte hoje à tarde. Você ora a qualquer hora.
Ó, eu vou te dar uma dica. Tem um livro antigo, Hope McDonald. E o livro é Senhor, ensina-nos a orar. Eu aprendi a orar sem cessar lendo esse livro. É um livro bem simples, da Mundo Cristão. Nem sei se você vai achar na livraria. Você quer ter um... Gente, eu não tenho um ministério de oração. Não, oração é para todo mundo. Não vem com essa história para cima de mim, não, que não cola. Não cola, não. Você tem que orar, é você. Eu vou pedir para o vaso orar. Você vai, o Dima vai jogar um vaso em você. Terceira coisa que você tem que fazer até que ele venha. Terceira coisa, o texto sagrado da Palavra de Deus, capítulo 10. O capítulo 10 é um outro texto bem enigmático. Eu gosto desse capítulo 10 e eu vou começar a ler a partir do versículo 8, porque assim você efetivamente vai entender melhor. Diz assim o versículo 8 do capítulo 10 do Apocalipse: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, olha o que a voz diz, vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Há quem diga, não estou aqui tentando explicar o Apocalipse para você, mas há quem diga que esse anjo, que ele vai aparecer lá no versículo 1, esse anjo, que é chamado anjo forte, se você olhar no versículo 1, vai dizer que ele está descendo do céu, envolto numa nuvem, com arco-íris, diz que é o próprio Jesus. Isso é em linhas gerais, é o próprio Jesus. Então está aqui esse anjo no versículo 8 falando, e ele diz assim para o autor, pega o livro, e que está aberto, e versículo 9, então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou. Então é como se o anjo que estava com o livrinho na mão ia dar o livrinho, disse, ó, antes de eu te dar o livrinho, de eu te falar um negócio aqui, presta atenção. E aí ele diz assim, pegue o livrinho e devore-o, coma. Se fosse pelo menos com alface junto, né, assim um pouquinho de presunto, né, daria, mas pegar o livro seco assim, comer, tinha que comer. E aí ele diz, pega o livrinho e devore-o. E ele diz assim, ó, no seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Eu gosto dessa expressão, sabe por quê? Se você tem duas notícias, uma boa e outra ruim, fala a ruim primeiro, depois você fala a boa. Tem gente que é apocalíptico, né? Naquele apocalipse que vocês aprenderam. Só quer falar de coisa ruim. Não. Fala coisa ruim rapidamente e parte para falar a boa. Olha o que ele diz. Ele partiu do final para o começo. Ele diz assim, ó, no teu estômago vai ser amargo, mas na boca vai ser doce demais. Então a última mensagem que fica é que vai ser doce. Então eu vou comer. Depois, seja o que Deus quiser. E olha o que ele diz no versículo 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Violento. Pegou o livrinho, devorou o livrinho, comeu. E ele diz, na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Agora, eu queria que você prestasse atenção num detalhe muito interessante. Você o que isso tem a ver? Livrinho amargo, doce. Olha o versículo 11. O versículo 11, se você ler cuidadosamente, parece que não tem nada a ver com o enredo que começou no versículo 1. Tem sim. Olha o que diz o versículo 11, por favor. Então, me disseram, é necessário que você ainda profetize. Tira a palavra profetize aqui e coloca assim, evangelize. Tira a palavra profetize e utiliza a palavra compartilhar o teu testemunho de fé. Tira a palavra profetiza, até porque esse negócio de profetiza, não sei se tem aqui na igreja IBPV,
Mas não tem as pessoas que querem profetizar na tua vida, não tem assim? Vou profetizar na tua vida. Recentemente, uma pessoa, recente não, faz um tempinho, uma pessoa diz, eu quero profetizar na tua vida. Eu digo, não preciso não. Encheu o saco de outro. Quem é você na hora do dia para ficar, né? Querendo profetizar? É Deus que profetiza. E Ele sabe a hora que vai profetizar e usar quem Ele quiser, não alguém que decide profetizar. O pessoal aqui, pelo menos eu não vi isso, do louvor. Profetiza na vida do seu irmão. Gente, isso é absurdo, né? Não devemos entrar nessa banalização de uma coisa tão poderosa que é uma profecia de Deus. Uma coisa tão radical. Eu não posso ficar simplificando o que é nobre, o que é sofisticado, o que é palavra de Deus para a nossa vida. Aqui, porém, a palavra profetize significa compartilhe aquilo que você comeu. Amém? Aquilo que você comeu. Agora, o doce é que é um prazer compartilhar aquilo que eu comi. O evangelho é bom, faz bem. Lógico, tem um preço a pagar. Não tem? Tem um preço, nada de graça. Vai amargar um pouquinho no seu interior. Vai ter umas oposiçõezinhas. Amém? Ou você acha que Satanás vai deixar você aí passear numa boa? Não, ele vai tentar te atrapalhar, é o amargo, é a internalização do peso daquilo que você efetivamente abraçou e aderiu, que é a pessoa de Jesus, tem um preço a pagar. Moral da história, o que você tem que fazer até que ele venha? Compartilhar o evangelho para as pessoas. Você tem que profetizar. E ele diz assim, presta atenção com clareza. Então, me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, qual é o primeiro campo que você tem que falar de Jesus? Falar da tua fé, a tua vizinhança. Novamente, a minha esposa me ajuda tremendamente. Pela minha esposa, a rua toda já tinha se convertido. Nós tínhamos, agora na pandemia não, mas tínhamos um grupo na rua, lá na nossa casa, dos vizinhos. E nós reuníamos lá os vizinhos não crentes, para falar da palavra de Deus para eles, para ter um tempo de comunhão. E a pessoa à direita já se converteu, a pessoa na frente se converteu, apesar de ter mudado, hoje é um terreno vazio, que destruíram a casa lá para construir, e a pessoa lá na terceira casa, do outro lado da rua, já se converteu. Esse é o nosso campo de ação, a nossa vizinhança. Mas antes da vizinhança vem a família. Lógico, ali vai ter muito amargor. Você vai ter uma dificuldade ali em família, é um terror, né? Você sabe. Os colegas de trabalho, você tem que falar de Jesus. Se você não quiser falar direto, diz assim, você quer ir na minha célula? E aí você joga na mão do líder de célula, ganha isso para Jesus, que eu já, pelo menos, já trouxe até aqui. Não é possível que você nem isso faz, seu líder cabeção. Ou, quem sabe, leva atrás na igreja, no culto das 11. Não vai no das cedinho, não, 9 horas, não. Vai no das 11. Você dorme à vontade, ronca, faz o que tem direito, toma um café e vamos no culto. Depois a gente vai almoçar junto. E já combina com ele, você paga. Né? Senão vai amargar. A parte amargosa. Quando estamos entendendo? Você precisa compartilhar o evangelho. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de evangelizar, muita mesmo. Põe dificuldade nisso. Quantos aqui, como eu, tem dificuldade de compartilhar o evangelho? Falar assim, nem todo mundo, gente. Não tem dificuldade, vocês não falam? Olha, eu tenho muita dificuldade, muito mesmo. Faço um esforço. Eu peguei um Uber recentemente,
E aí, então, eu digo, é esse que eu vou mandar ver Jesus com ele, nele aqui. Aí fui fazendo umas perguntas, arararararará. Cheguei em casa, desci, paguei. Quando fui abrir o portão, ele baixou o vidro e disse, Senhor Josadac. E eu virei para ele, eu vou resumir, ele disse assim, obrigado por você falar de Deus. É assim que eles falam, né? Falar de Deus. Eu falei, foi de Jesus. E ele diz, obrigado, eu confesso a você que esta semana eu vou procurar uma igreja para eu congregar minha esposa e meu filho. Eu falei, legal. Tá meu número aqui, qualquer estamos às ordens e tal, etc. Um dia eu perdi um voo vindo do Nordeste, tive que sair de ônibus aqui de Curitiba, de São Paulo para Curitiba, e do meu lado sentou uma madame sofisticadíssima. Pensa alguém sofisticado, da alta sociedade. Ela deveria até ter alugado um avião, né? Mas está lá do lado do ônibus, no meu lado, né? No lado da janela. E eu estava com um livro de filosofia na mão, metido que só. E a conversa rolou. E ela escrachou o cristianismo. E eu me identifiquei como cristão, como teólogo, né, para também fazer uma médiazinha ali, né, que eu não ia ficar por baixo também. O cara já vem do Maranhão, já está em desvantagem, né? E então já passei meu currículo para ela lá. Diga, está pensando o quê? Você vai sofrendo mesmo aqui, né? E aí, gente, até registro essa mulher, e eu dei corda. E eu ajudava ela em algumas horas, ajudava. Eu digo, nós vamos até Curitiba, você vai ver. Deixou em registro, eu me preparei, fui no banheiro, fiz aquela oração poderosa, eu digo, Jesus, agora você vai ver. Resumindo, nós tivemos uma conversa linda. Ela mora ali na rua Comendador Araújo, no centro de Curitiba. Ela parou, desceu do ônibus e perguntou assim, tem alguma igreja perto da minha casa? Eu digo, não tem, não tem não. Do meu amigo Juarez Marcondes. Eu digo, está aqui, vou te acompanhar. Aceita Jesus, é a única solução. Até eu falo de Jesus. Você entendeu? Você tem que falar. E falar e trazer para essa igreja, né? Para o reino de Deus. Procura a igreja mais perto da sua casa. Eu fiz isso porque foi circunstancial, mas você tem que trazer para cá. Amém? Olha, a última coisa. O que você tem que fazer até que ele venha? Recapitulando, primeiro, você tem que ter uma vida de adoração. Adorando a Deus no que você é e no que você tem. Segundo, você tem que ter uma vida de oração. De oração. Mandar a oração para Deus para ter resposta, intervenção. Você entendeu? Terceiro, você precisa testemunhar da sua fé. Falar de Jesus. Eu não sei. Ninguém sabe. Comece por onde dá. Você entendeu? E em quarto e último lugar, capítulo 13, eu prometo ser. Aliás, capítulo 12, eu prometo ser muito rápido aqui. Capítulo 12, mas eu vou pedir um minutinho para você, dar um pano de fundo para você aqui, senão você não vai entender. O capítulo 12 é a síntese do Apocalipse. Você diz, eu não tenho tempo para ficar lendo o Apocalipse, é muito difícil. Tá, entenda o capítulo 12, peça ajuda para o pastor Dimas e o Hugo, que eles são especialistas nisso, e Deus te abençoe. Maldade, né? É uma síntese. Foque no capítulo 12, entendeu o capítulo 12, você entende todo o Apocalipse. Por quê? O Apocalipse, capítulo 12, começa no Éden. E conta toda a história da humanidade e, logicamente, com as figuras, por exemplo, a mulher que está grávida aí, é o povo de Deus. No Antigo Testamento é Israel. E ela está grávida de Jesus, que no versículo 5, Jesus nasce, morre e ressuscita e vai para o céu. Viu como é rápido as coisas no Apocalipse? E do versículo 6 para frente, a mulher deixa de ser Israel e passa a ser a igreja. No versículo 9 tem a descrição do maior inimigo da igreja, de Jesus, de Deus, que é chamado por vários nomes, igual o jumento lá no Maranhão.
Gente, eu nunca vi um ser com tanto apelido como jumento. Antigamente eu tinha uma lista, Gobilho, Egeg, enfim, é uma lista enorme. E Satanás também tem um monte de nome. Mas tem um que é chamado, no versículo 9, que é sedutor. Achou? Sedutor. Satanás ele tem uma capacidade incrível de seduzir. Seduzir nações, seduzir governos, seduzir sistema. Ele captura. O trabalho dele é esse, o bicho é safado mesmo. Captura, ele seduz. E agora presta atenção uma imagem. Eu queria que você prestasse atenção nessa imagem, no último versículo do capítulo 12. Diz assim, e o dragão, que é um dos nomes de Satanás. E o dragão, que é o diabo. E o dragão, que é o sedutor. E o dragão, que é a antiga serpente. E o dragão, que você sabe quem é. O dragão se pôs em pé. Olha, pé é posição de guerra, de ação. Se pôs em pé na areia do mar. Tá, e daí? É que a palavra mar no Apocalipse significa civilizações, sistemas, ideologias, línguas, povos. Tudo que você imaginar que tem a ver com gente, com sociedade, a palavra mar no Apocalipse tem a ver exatamente com isso. Então, preste atenção. O dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o sedutor, está diante das nações, dos povos, do sistema, tentando capturar. Agora deixa eu dar uma informação para concluir. No capítulo 13, aparece a descrição do que ele conquistou. É o seu exército que ele cativou, que ele seduziu. Então, a descrição do capítulo 13 é isso. Tem duas bestas lá. Entendeu? Mas aí tem um capítulo 14. E eu quero que você me acompanhe. Eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 14, versículo 1 e 2. Olhei e eis que o cordeiro estava o quê? Tá pensando o quê? Lembra que termina o capítulo 12, o dragão em pé. Agora tira o capítulo 13. Vai. Cola. Não, como é que é? Copia. Tira. Você tem aqui o quê? O 12 junto com o 14. E quem está de cara um para o outro? É o dragão de um lado e o cordeiro do outro. E o pau vai quebrar. Porque é a hora da batalha, da guerra. Gente, existe uma guerra espiritual no mundo espiritual desde quando existe gente no mundo. Desde quando Satanás caiu, foi jogado do céu para baixo. Uma guerra espiritual. E a grande notícia para você hoje de manhã é que você está metido nisso até o pescoço. Pelo menos uma peixeirinha você tem que ter na mão. Um canivetinho vai ficar cutucando, cutuca pai, filha, também sou da família, também quero cutucar. Você entendeu? Você tem que entrar nessa guerra, meu. Você entendeu? Tem que entrar na guerra. Só que a guerra não é bélica. Não é bélica. A guerra é espiritual. A guerra é aqui na mente. Qualquer estudo sociológico hoje da realidade brasileira, com essa polarização esquerda-direita, é muito fácil de fazer a leitura. Eu tenho cerca, na minha casa, livro que eu comprei nos últimos 5 anos, eu tenho cerca de 70 livros que faz uma descrição de maneira estatística, de maneira ideológica, desse mundo que nós vivemos. A guerra está estabelecida. E você está do lado de quem? Você tem que optar. Lógico, você está do lado do cordeiro. Pode olhar o que o texto diz, que os que seguem o cordeiro. Porque atrás do cordeiro tem quem? Olha aí o que diz a palavra de Deus. E eu leio, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estava 144 mil. Sabe o que significa isso? 144 mil é um número infinito.
aparece aqui, aparece no capítulo 7, significa exatamente todos os crentes de todas as épocas, de todos os tempos, que compõem o time de guerreiro do Senhor, do Cordeiro. Você entendeu? É um número infinito, não é um número exato. O Apocalipse não trabalha com números exatos. Quando você vê os números no Apocalipse, você não pode pensar matematicamente, cartesianamente, newtonianamente. Não, não. São simbólicos. Se você literalizar um número no Apocalipse, você tem que literalizar todos. Portanto, eles são simbólicos. E esse 144 mil é um número infinito. Significando todos os crentes de todas as épocas, porque todas as épocas tem o exército do Senhor. Agora é a nossa vez. Nós lutamos contra o mal. Quantos podem dizer amém? É exatamente isso. A quarta e última coisa que você tem que fazer é se posicionar contra tudo e todos. Eu vou repetir. Você tem que se posicionar contra tudo e todos que conspira contra o reino de Deus. Quando você ouvir alguma coisa, e hoje está fácil, hoje está muito fácil, assiste a Globo. É muito fácil. É meu objeto de leitura. Como diz Luiz Roberto Lacombe, eles escondem os fatos e inventam os fatos. É isso, o mal é assim. Eles são endemoniados. Eles enganam. Eles são perversos. Mas você é de Jesus. Você está do lado da verdade. Então se posicione claramente, porque a guerra está estabelecida. E você está seguindo o Cordeiro. E o que você tem que fazer até que ele venha? Lutar contra o mal. Contra o mal. Contra o mal. A igreja nos ajuda a discernir o que é bem e o que é mal. Quantos podem dizer amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, sabe por quê? Porque das 4 coisas, todas são muito importantes, mas essa última, Deus precisa te despertar de maneira muito clara. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Curva a sua cabeça. Senhor, aqui estão os teus filhos. Nós estamos no final de 2020, num tempo diferente. Um tempo diferente onde o mal também está escancarado. Senhor, dá a cada um dos teus filhos essa consciência e desperta através do Espírito Santo no coração do teu filho e da tua filha que há necessidade de um posicionamento, de discernimento, porque o sedutor está aí, procurando nos seduzir. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe ser seduzido e nos ajuda a seguir o Cordeiro. Nos ajuda também, sobretudo, se posicionar contra tudo e todos que conspira contra o reino de Deus. Todas as ideologias, todos os pensamentos, todos os raciocínios. É na autoridade do Senhor que eu oro. E peço que tu venha fazer isso. E assim oramos, e assim cremos, e o povo de Deus diga amém. Amém? Me dê 30 segundos, eu não fiz isso no culto anterior, e o pastor Dimas me perguntou por que eu não fiz, eu falei que esqueci. Ali embaixo, eu trouxe alguns títulos dos livros que eu produzi, e tem um livrinho aqui, ó, é um livro verdinho, está para enxergar? Ah? Esse livro, o título é Maturidade nos Relacionamentos Interpessoais. A ideia desse livro é como lidar com opiniões divergentes, como lidar com pessoas difíceis. Eu sei que você pensou em alguém difícil agora, né? Pois é, tá aqui. Muito legal, como você lida com opiniões divergentes, quem pensa diferente de você. É baseado em Romanos, capítulo
14, capítulo 15. Um bom livro. Outro livro que eu escolhi para falar para vocês é esse aqui, ó. Ele faz parte de uma série, é um livro singelo, fala maturidade emocional que integra. Você que é um grande líder, lá na tua empresa, ou sei lá, em qualquer, pode ser na igreja, esse livro é sobre Moisés. E é aquela fase da vida de Moisés onde ele tem que enfrentar demandas que são fortes demais, além da possibilidade dele suportar. E aí eu comecei a fazer uma série de estudos e verificação que ele precisava, sobretudo, ter maturidade emocional. Esse é o título do livro, Maturidade Emocional que Integra. Às vezes você não precisa resolver o problema, você precisa ter estrutura para lidar com ele. Daqui um livro que vai te ajudar sobre isso. Um último aqui é um livro singelo, segundo um amigo meu, o Denis. Ele me convenceu que é o melhor livro que eu já escrevi. E eu estou acreditando no que ele fala. Eu acho que ele não é tão assim, merece crédito não, mas como é o meu livro, eu vou acreditar. Esse livro, O Padrão do Mestre, é uma ideia de como é que Jesus lidava com as pessoas, como é que Jesus cuidava das pessoas. E aqui tem alguns exemplos, inclusive aquele que Jesus tem que lidar com Judas. Muito interessante, como é que Jesus lidou com Judas? Como é que Jesus lidava com as pessoas? Como é que Jesus cuidava das pessoas? Então está aqui, você que lida com pessoas assim, em situação difícil, como Jesus lidando com Judas, está aqui uma forma singela, simples de você aprender. Saindo, lá embaixo, eles estarão expostos lá e você pode abrir, verificar e depois adquirir se quiser. Que Deus abençoe. Obrigado. Vamos orar e depois a gente já emenda na música. Ó Deus eterno e majestoso, teu povo, tua igreja, o povo da Bíblia, o povo da palavra, aquele povo que aguarda ansiosamente a tua vinda, aquele povo que tem no seu coração, na sua mente, essa esperança e essa expectativa de te encontrar no reino celestial, de poder dizer que todas as coisas que o afligiam se passaram. Este povo, Senhor, está reunido não só aqui nesse momento, mas em vários lugares do nosso mundo, em cada canto deste planeta, Senhor. Esse povo está aí reunido, te adorando, invocando o teu santo nome. Deus, nos leva em paz aos nossos lares, debaixo da tua graça, no nome poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo, sustentando, cuidando e ajudando também a sustentar e a cuidar de outros, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, porque é o Senhor que é a nossa esperança, é o Senhor que é o alvo da nossa adoração, e é no Senhor que confiamos cada passo que damos, cada palavra que falamos. Oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido.